Apesar de os dinossauros terem dominado a Terra por quase 200 milhões de anos, já na era Mesozoica começavam a surgir concorrentes que, com o tempo, conseguiram expulsá-los e ocupar posições importantes na história da vida no planeta. Naqueles tempos, quando gigantescas samambaias e coníferas cobriam toda a superfície da Terra, surgiam seres que mais tarde desempenhariam um papel fundamental na luta evolutiva pela sobrevivência. Essas criaturas, inicialmente muito pequenas e noturnas, gradualmente desenvolveram suas características e, eventualmente, conseguiram substituir seus gigantescos e dentes afiados rivais, os antigos répteis. Assim, trata-se dos mamíferos, um grupo de animais que, apesar de sua escassez e tamanhos modestos no começo, tornou-se o principal grupo dominante do planeta nas épocas seguintes. Nesta edição, contaremos detalhadamente como os antepassados dos mamíferos modernos sobreviveram e evoluíram, quais caminhos percorreram para se tornarem os grandes seres que são hoje. Você também aprenderá como ocorreu sua transformação evolutiva, de pequenos seres predominantemente noturnos até aqueles que no futuro se tornarão alguns dos maiores animais da Terra. Esses conhecimentos ajudam a entender como se deu a formação do mundo animal e como exatamente os mamíferos conseguiram conquistar seu lugar na complexa ecologia do planeta. É igualmente interessante acompanhar a evolução de seus crânios, formas corporais e sistemas respiratórios. Tudo isso está relacionado à sua origem antiga e às particularidades do percurso evolutivo. É importante destacar que os primeiros mamíferos surgiram mais perto do final do período Triássico, cerca de 220 milhões de anos atrás. Mas para compreender completamente sua luta pela sobrevivência contra os dinossauros, é necessário retroceder ainda mais, até a era final do Paleozoico. Foi nesse período, nesses tempos remotos, que ocorreu a ruptura definitiva no percurso evolutivo de dois grupos de animais: aqueles que posteriormente se tornaram dinossauros e aqueles que seguiram um caminho de desenvolvimento que levou aos mamíferos. As origens dessas duas linhagens remontam às antigas anfíbios, seres que surgiram na era final do Paleozoico e se tornaram os antepassados de ambos os grupos de animais. As anfíbios, por sua vez, derivam de formas ainda mais antigas: peixes com nadadeiras lobadas, que existiam em antigos ambientes aquáticos. A partir dos peixes chamados labirintodontes, evoluíram as anfíbios, e foi nelas que se formaram características cranianas que as diferenciavam de outros grupos. O crânio dos anfíbios tornou-se significativamente achatado e continha aberturas apenas para os olhos e as narinas, o que lhes permitia respirar tanto na água quanto na terra, mas ao mesmo tempo limitava seu desenvolvimento. Esse crânio ocupava quase um terço do corpo dos anfíbios, o que se explica pela ausência de pulmões bem desenvolvidos e costelas móveis. Características que, em animais posteriores, permitiram ampliar significativamente as capacidades respiratórias. Para respirar, os anfíbios precisavam abrir amplamente a boca, o que pode ser observado também nas rãs modernas, que são seus descendentes. É por causa dessa circunstância que o desenvolvimento dos anfíbios praticamente parou, e desde então, desde a era dos dinossauros, sua aparência e estrutura mudaram muito pouco. Ao contrário deles, nos animais que dominaram sistemas respiratórios mais avançados, a respiração pulmonar, ocorreram mudanças significativas. Essas criaturas passaram a ter uma forma de crânio mais diversificada, seu tamanho aumentou, surgiram novas aberturas destinadas à saída dos músculos que controlam a mandíbula. Essas mudanças tornaram-se pontos de divisão que, posteriormente, levaram ao surgimento de duas principais linhas de desenvolvimento: os dinossauros e os mamíferos. Um desses grupos, denominado diopsídeos, desenvolveu crânios com duas aberturas, os chamados diopsídeos. Essa característica os diferenciava dos animais cujo crânio tinha apenas uma abertura, destinada à saída dos músculos mandibulares. Esses animais receberam o nome de sinopsídeos. Nos diopsídeos, também evoluiu a capacidade de substituir ossos quebrados. A temperatura corporal dessas criaturas não podia ser mantida por mecanismos fisiológicos internos. Portanto, ela dependia totalmente das condições ambientais externas.
No início de sua trajetória evolutiva, os diopsídeos começaram a desenvolver crânios com uma estrutura muito complexa e móvel. Eles movimentavam ativamente não só a mandíbula inferior, mas também a superior, o que lhes permitia capturar e engolir alimentos de forma mais eficiente. Em alguns casos, a mandíbula inferior dos diopsídeos era uma estrutura complexa, composta por várias partes conectadas por ligamentos elásticos. Essas características da estrutura do crânio tornavam possível engolir presas que superavam em tamanho a própria cabeça. Essa forma de alimentação era especialmente importante porque esses seres não possuíam dentes destinados a cortar ou mastigar a comida. Graças a essa característica, eles podiam engolir presas inteiras, mesmo muito grandes, o que compensava a falta de dentes necessários para o pré-processamento do alimento. O cérebro dos diopsídeos não tinha uma caixa cerebral completa. Em vez disso, ele ficava localizado na cavidade do crânio, que tinha a forma de um tubo e era aberta na parte frontal. O cérebro dessas criaturas era bastante primitivo em comparação com o cérebro dos animais modernos. A exceção a essa regra são as aves, consideradas as mais recentes e mais evoluídas entre os diopsídeos. Ao mesmo tempo, os sinopsídeos, um dos grupos dessas criaturas antigas, já no início de sua evolução, desenvolveram uma caixa craniana monolítica. O número de ossos em sua mandíbula inferior foi diminuindo gradualmente, de 6 até um único osso dentário, o que indicava um processo de simplificação e, ao mesmo tempo, de complexificação na estrutura do crânio. A evolução da estrutura do crânio dos sinopsídeos pode ser acompanhada ao compará-lo em mamíferos modernos e mais desenvolvidos, bem como em seus parentes mais próximos que vivem na Austrália. Por exemplo, criaturas como o ornitorrinco ou o equidna preservaram em grande medida as características de seus ancestrais antigos, que existiram ainda na era dos dinossauros. A estrutura monolítica e resistente do crânio tornou-se um fator importante no desenvolvimento da inteligência dos sinopsídeos e de seus descendentes. Com o tempo, eles também passaram a dividir os dentes em caninos, incisivos e molares, o que é chamado de oclusão. Essa divisão permitiu que seus descendentes começassem a processar o alimento primariamente antes de engoli-lo. Quanto à velocidade de locomoção, nos períodos iniciais, os sinopsídeos superavam significativamente seus concorrentes em velocidade. No entanto, a situação começou a mudar perto do final do período Triássico. Até então, seus membros estavam posicionados nas laterais do corpo e o tronco pendia entre eles, o que limitava a velocidade de corrida. Somente os primeiros mamíferos passaram por mudanças sérias na estrutura do aparelho locomotor. Os membros foram deslocados para baixo do tronco, o que aumentou consideravelmente a velocidade de deslocamento e reduziu o gasto de energia muscular. Essas mudanças deram aos nossos ancestrais uma vantagem importante na luta pela sobrevivência e na competição com os dinossauros. A situação era completamente diferente no que diz respeito à capacidade de autorregulação da temperatura corporal, ou seja, a chamada homeotermia. Aparentemente, os sinopsídeos tentaram desenvolver mecanismos de manutenção de temperatura constante ainda no período carbonífero. Como exemplo, podem-se citar os pelicossauros, criaturas com velas dorsais que, segundo os cientistas, funcionavam como trocadores de calor, ajudando a regular a temperatura interna. São os sinopsídeos, segundo os pesquisadores, que ao final do período permiano ocupavam o topo da cadeia alimentar, sendo alguns dos animais mais dominantes da época. E mesmo naquela era, não se imaginava a existência de uma era dos dinossauros como os principais predadores ou espécies dominantes. A fauna permiana era rica e diversificada em espécies de vertebrados terrestres. Ela incluía muitos grupos diferentes de animais, cada um ocupando seu nicho no ecossistema. Nem mesmo a grande extinção permiana, ocorrida ao final desse período, teve um impacto significativo na distribuição geral das forças. Após esse evento, muitas espécies desapareceram. Acredita-se que o desenvolvimento dos répteis diapsídeos, ou seja, aqueles dinossauros que possuíam certas características específicas na estrutura do corpo, levou a uma competição mais bem-sucedida com os sinopsídeos. Em particular, devido à transição para a locomoção bípede,
esses dinossauros tornaram-se mais rápidos e ágeis que seus concorrentes. Essa mudança afetou significativamente sua posição na luta por recursos e sobrevivência, especialmente entre os predadores. Assim, dinossauros predadores como os gorgonopsídeos foram incapazes de enfrentar terópodes maiores e mais rápidos, e com o tempo, seu papel nos ecossistemas diminuiu. Gradualmente, gorgonopsídeos recuaram para posições secundárias e, eventualmente, desapareceram completamente, cedendo lugar a predadores mais poderosos. Ao mesmo tempo, entre os herbívoros, esse processo ocorreu de forma um pouco mais lenta. Muitos sinopsídeos, ou seja, representantes da família dos répteis mamíferos, coexistiam pacificamente tanto com os dinossauros, seus concorrentes, quanto com os terópodes predadores. Eles ocupavam nichos variados e evitavam com sucesso confrontos diretos com predadores maiores e mais perigosos. No entanto, como os cientistas sabem, ao final do período Cretáceo, aproximadamente 35 milhões de anos antes do fim da era dos dinossauros, essa situação mudou radicalmente. Nesse período, ocorreram mudanças significativas no mundo animal e o papel de concorrentes e predadores começou a se transformar. Os primeiros mamíferos surgiram cerca de 200 milhões de anos atrás, e grande parte desse tempo eles viveu à sombra dos grandes dinossauros. Esses primeiros mamíferos, ou sinopsídeos, são considerados descendentes de pequenos répteis mamíferos, tirioadontes, que habitavam no final do Triássico. Foi justamente eles que se mostraram alguns dos poucos sortudos a sobreviver à extinção em massa do Permiano, que destruiu grande parte da vida na Terra. A principal razão que permitiu sua sobrevivência foi seu tamanho pequeno. Sabe-se que a fauna da era dos dinossauros constantemente aumentava de tamanho, buscando se tornar cada vez maior e mais forte para melhor se defender e competir. Nesse aspecto, os descendentes dos tirioadontes, ou seja, os primeiros mamíferos, eram bastante pequenos, muitas vezes não ultrapassando o tamanho de um rato moderno. Para gigantes como os tiranossauros e outros grandes predadores, caçar seres tão pequenos não era racional, pois havia pouca comida disponível. Ao mesmo tempo, graças ao seu peso e tamanho reduzidos, esses pequenos mamíferos podiam competir mais eficazmente com os dinossauros, ocupando nichos que eram inacessíveis aos predadores maiores. Uma etapa importante na evolução dos primeiros mamíferos foi o aparecimento dos chamados animais multiborbulados. O nome dessas criaturas está relacionado às características de seus dentes. Borbulhas distintas nos molares. Elas se assemelhavam a pequenos roedores e, em termos de tamanho, não ultrapassavam um castor moderno. Atualmente, conhece-se e descreve-se mais de 200 espécies dessas criaturas. Algumas viviam em tocas e eram discretas. Outras tinham a habilidade de saltar entre árvores, como esquilos atuais. Entre elas, havia também espécies que se deslocavam em duas patas, semelhantes a jerboas. A distribuição dos multiborbulados foi mais ampla na parte norte da Eurásia, no continente da Laurásia. Elas surgiram no final do Triássico e desapareceram completamente apenas na época do Colígeno, ou seja, cerca de 1 milhão de anos atrás. Assim, esses seres existiram na Terra por aproximadamente 175 milhões de anos, quase tanto quanto durou a era dos dinossauros. Seus dentes com múltiplas borbulhas eram principalmente utilizados para a alimentação de matéria vegetal. Esta foi a primeira tentativa bem-sucedida da evolução de criar pequenos animais herbívoros capazes de processar eficientemente o material vegetal. É importante notar que, para digerir a celulose no intestino desses seres herbívoros, eram necessários micro-organismos especiais, simbiontes que ajudavam a quebrar carboidratos complexos. Para manter a temperatura corporal ideal e a saúde da microbiota intestinal, muitos deles posteriormente passaram a se alimentar de frutos de plantas, com flores, como carvalhos e bétulas. Como já foi mencionado anteriormente, todos os mamíferos carnívoros que viveram na era dos dinossauros eram muito pequenos em tamanho. No entanto, perto do fim do período Jurássico, começaram a aparecer indivíduos com dimensões muito maiores. Trata-se dos tricodontes, pequenos mamíferos predadores que tinham o tamanho de um gato doméstico. Apesar de seu tamanho diminuto, esses seres foram, pela primeira vez na história,
uma tentativa dos mamíferos de ocupar um papel de força ameaçadora, capaz de resistir aos dinossauros. Acredita-se que os filhotes de répteis eram uma presa desejada para os tricodontes. Pequenos dinossauros possuíam ossos frágeis, eram pouco móveis, especialmente durante a noite, quando sua atividade diminuía. Seus tamanhos raramente ultrapassavam as dimensões de uma galinha doméstica. Portanto, para os mamíferos predadores, não era difícil lidar com seus filhotes, mesmo nos casos das espécies mais grandes e perigosas da época. Esse momento pode ser considerado uma espécie de ponto de partida, a partir do qual os mundos dos molécidos e dos dinossauros começaram a se cruzar. Descobertas arqueológicas recentes confirmaram essas hipóteses. Cientistas chineses descreveram fósseis de um tricodonte do Cretáceo, o Repenome. Seu comprimento ultrapassava 1 metro e seu peso atingia aproximadamente 14 quilos. No estômago de um dos exemplares encontrados desse mamífero predador, foram descobertos restos de uma jovem criatura, um dinossauro herbívoro. No entanto, apesar de todas as suposições, a influência dos mamíferos na extinção em massa dos dinossauros não foi tão significativa quanto frequentemente se pensa. A causa mais provável do desaparecimento desses répteis gigantes é a mudança drástica no clima, provocada pela queda de um enorme meteorito e pela atividade vulcânica intensa, que levaram a catástrofes globais. Após o fim da era dos dinossauros, começou uma luta pela sobrevivência entre os próprios mamíferos. Embora alguns deles tenham conseguido manter suas posições, os dinossauros sobreviventes, as aves, também conseguiram se adaptar e continuar seu desenvolvimento. Mas essa história não inclui o destino delas. Os mamíferos extintos e os atuais compartilham uma característica importante. Ambos pertencem a uma das duas subclasses existentes, os prototérios ou terídeos. Essas duas subclasses se separaram ainda no período Triássico. As principais diferenças entre elas residem na estrutura do crânio e do aparelho mandibular. Na era do Mesozoico, os prototérios desempenhavam um papel mais destacado entre os mamíferos, as formas mais antigas. A partir do Cenozoico, a situação mudou drasticamente e outros grupos passaram a ocupar o primeiro plano. Hoje, as prototérios pertencem a animais como ornitorrincos e equidnas. Já as terídeos, os mamíferos placentários e marsupiais. Nos últimos 200 milhões de anos, a estrutura do crânio dos prototérios praticamente não sofreu grandes alterações, enquanto seus concorrentes, os terídeos, desenvolveram e modernizaram ativamente sua anatomia. Os prototérios modernos ainda se assemelham bastante aos seus antepassados do Mesozoico. Ao mesmo tempo, os ramos evolutivos dos terídeos mudaram significativamente. Sua separação ocorreu ainda no início da era dos dinossauros. Graças ao isolamento prolongado da Austrália e à ausência de ameaças sérias, o desenvolvimento dos prototérios nesse continente praticamente parou. Já a divisão dos terídeos em marsupiais e placentários ocorreu no final do Cretáceo ou no início do Cenozoico. Isso é evidenciado por fósseis nos quais ainda se preservava o chamado osso marsupial, presente nos animais daquele período. A separação dos continentes também influenciou bastante o desenvolvimento desses grupos, levando cada um a trilhar caminhos evolutivos únicos. Por razões que ainda não estão totalmente claras, nos hemisférios norte dos continentes, predominantemente no hemisfério norte, começaram a dominar os animais placentários. Ao mesmo tempo, nas regiões do sul, há uma maior presença de espécies marsupiais. Essa divisão provavelmente está relacionada à dureza das condições de vida nas altas latitudes do norte, onde, aparentemente, o desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso central nos animais placentários recebeu estímulos adicionais e evoluiu de forma mais acelerada. Hoje é evidente que os marsupiais permanecem mais primitivos em termos de desenvolvimento cerebral. No entanto, se considerarmos a sobrevivência e a adaptação das espécies, a marsupialidade revela-se uma estratégia mais vantajosa. Em situações de perigo, a fêmea de um animal marsupial pode simplesmente expulsar seus filhotes da bolsa, preservando sua própria vida. Depois, ela pode engravidar novamente imediatamente,
continuando sua reprodução sem longos intervalos. Em contraste, os animais placentários têm um período de gestação mais longo, o que, em condições de perigo, pode representar um risco tanto para a mãe quanto para seus futuros filhotes. Nos estágios iniciais de desenvolvimento, os filhotes marsupiais já possuem músculos bastante desenvolvidos, essenciais para a sucção do leite materno. Esse desenvolvimento muscular desacelera o crescimento do crânio e, consequentemente, o desenvolvimento do cérebro. Como resultado, os animais placentários geralmente apresentam níveis mais elevados de inteligência e maior capacidade de adaptação a diferentes ambientes. De modo geral, o caminho evolutivo dos mamíferos foi bastante dinâmico, frequentemente assumindo formas inesperadas e incomuns. Os métodos modernos de análise de DNA permitem determinar com precisão o momento em que esses animais se separaram de seus ancestrais comuns e estabelecer suas relações filogenéticas com outras espécies. Por exemplo, estudos mostram que os parentes próximos de gigantes, como os elefantes, são os roedores semelhantes aos domanes, bem como os duogone e os lamantins. A esse grupo também pertencem os tubarões-tigre, que visualmente se parecem mais com tamanduás ou tatuagens, além de T-rex, lontras e toupeiras. Surpreendentemente, em termos de proximidade evolutiva com os herbívoros de casco estreito, encontraram-se animais carnívoros, e não os perissodáctilos. Pode-se dizer que os cavalos estão evolutivamente mais próximos de gatos e cães do que de vacas. Por sua vez, as próprias vacas têm ancestrais comuns com as baleias e os golfinhos. De modo geral, os mamíferos modernos são divididos em 4 grandes grupos, que se formaram ao longo de sua evolução. O primeiro grupo são os sinartros, que em grego significa articulações estranhas. Nesse grupo estão os preguiças, tatuagens e tamanduás. O segundo grupo são os afrotérios, que são os parentes mais próximos dos elefantes. O terceiro grupo são os eurarcontoglires, que incluem roedores, lagomorfos, primatas, bem como seus parentes mais próximos, como os xirastocrídeos e os tupais. O quarto grupo são os laurasitérios, que incluem morcegos, insetívoros, animais carnívoros e perissodátilos, entre os quais há cetáceos e perissodátilos. Ao longo de milhões de anos de evolução, os mamíferos percorreram um caminho muito complexo e longo. De pequenas criaturas capazes de sobreviver entre os dinossauros, eles se transformaram em animais gigantes e nos atuais habitantes do planeta. Como será o futuro deles, só podemos imaginar. Talvez, já na sombra dos mamíferos atuais, estejam surgindo novas espécies prontas a conquistá-los a qualquer momento. Para encerrar esta história, gostaria de agradecer a todos que assistiram atentamente até o final. Se você estiver interessado em saber mais sobre diferentes espécies de dinossauros, mamíferos e outros seres vivos, bem como sobre os problemas atuais da ecologia e as relações do homem com a natureza, recomendamos consultar outros materiais disponíveis no canal Era dos Dinossauros. Lá são detalhadamente explicados os períodos passados e como nosso planeta vive hoje.